paz de Deus. É para mim um prazer estar convosco nesta noite e certamente que maior prazer tem o Senhor em ver a vossa doação, em estar aqui por estas horas cultuando, se doando, manifestando o quanto vocês o amam. Toda vez que nós nos juntamos para cultuar ao Senhor, nós estamos lhe dizendo a Ele que não apenas o amamos, mas que desejamos que Ele cada dia seja mais Senhor da nossa vida. Amém? Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão assistindo através da rede Semear. Meus amados, quando o pastor João Paulo me convidou para trazer a mensagem nesta noite, numa vigília, eu pensei, Senhor, a vigília só por si já significa renúncia, já significa entrega, significa dedicação, zelo, empenho. Quem vem a uma vigília não vem para passar tempo, vem porque, na verdade, espera algo do Senhor. E vem também com um propósito. Vem para doar-se cada vez mais a Deus. Podíamos estar na nossa casa, hoje o tempo até nem está muito bom, trovoada, chuva, o tempo não estava nada bom, mas tu saíste da tua casa e vieste aqui nesta noite. E não vieste para passar tempo, vieste, na verdade, para te entregar cada vez mais a Ele. Amém? Graças a Deus. Então, dada esta oportunidade, meus amados, antes de iniciar a mensagem, eu não sei se vocês gostam de ouvir histórias. Não é esta hora da noite, normalmente, conta-se uma história para adormecer. Mas não é o caso. Eu não sei se vocês gostam de ouvir histórias. Amém? Então eu quero contar uma história que alguém me contou também. No momento que eu estava com essa pessoa, em comunhão com essa pessoa, e essa pessoa disse-me que queria contar uma história. E ele talvez foi o maior contador de histórias da história da Terra. E as histórias dele sempre tinham um significado, sempre tinham um propósito. E eu disse, sim, senhor, eu quero ouvir a tua história. Então ele me disse, eu quero contar-te a história, João, de uma ovelha velha, que um dia encontrou algumas ovelhas mais novas e começou-lhes contando uma história. E disse para elas, olha, eu gostava de vos falar, gostava de vos contar uma história acerca de uma pessoa que me é muito querida, uma pessoa que cuida de mim, uma pessoa que zela pela minha vida, uma pessoa que se preocupa comigo, uma pessoa que não me deixa que nada me falte, uma pessoa que vai ao mais ínfimo pormenor e sempre está atento a todas as coisas, a ponto de eu confiar dele, de tal maneira que eu não encontro outra pessoa que seja como ele. E o cuidado dele por mim é tanto que ele não deixa que nada falte. O seu pormenor pela minha vida é tão grande que ele cuida de mim no mais ínfimo detalhe. E sabem, esse meu amigo, ele é o meu pastor. E esse pastor, quem eu estou falando, ele me leva para pastos verdejantes. E quando nós saímos do aprisco, nós confiamos de tal maneira dele que sabemos que ele nos leva para os melhores pastos. E ali naqueles pastos nós comemos
E na verdade saciamos-nos de tal maneira que depois de comermos e de estarmos saciados, Ele é tão sábio, tão sábio, tão sábio, que Ele nos faz descansar depois daquilo que nós comemos. Porque Ele sabe que nós não podemos beber água com a barriga cheia, porque não fazemos a digestão. Então Ele nos faz descansar à sombra dos penhascos, depois de nos ter alimentado, e ali nos faz repousar, e nos faz, na verdade, digerir aquilo com que Ele nos alimentou, o pasto para onde Ele nos levou. E depois de nós termos descansado, então Ele nos faz levantar e nos leva para águas tranquilas, porque Ele sabe que nós somos muito inseguras e temos medo de águas turbulentas, porque nós, como ovelhas, nós não podemos passar por águas profundas por causa do peso da lã, porque quando ela encharca, nós afogamos-nos com muita facilidade. Então Ele leva-nos para águas rasas, Ele leva-nos para águas tranquilas, e ali Ele faz-nos beber depois de termos descansado, de termos digerido. Ele nos faz beber ali aquela água e nos faz saciar, e nós ficamos ali saciadas. E Ele vai ao pormenor de que as ovelhas mais pequeninas, Ele sabe que não podem avançar muito, então Ele cria uma represa com pedras, para criar ali um pequeno bebedouro, para as ovelhas pequeninas também poderem beber e saciar a sua sede. Depois de nós termos bebido a água, então Ele faz algo que é muito importante. Ele olha para nós e começa falando conosco. E quando nós ouvimos a sua voz, nós ficamos tranquilas. Então Ele se coloca à nossa frente e Ele guia-nos, e Ele escolhe os melhores caminhos para nós caminharmos, porque sabe que nós não temos sentido de orientação. Todos os outros animais têm sentido de orientação e sabem ir para a sua casa, mesmo quando são largos em qualquer outro lugar, eles sabem e têm uma ideia para onde é a sua casa, mas nós não. Nós, ovelhas, ficamos desorientadas porque não conhecemos o caminho da casa, então Ele se coloca à nossa frente e nos conduz por caminhos retos, caminhos aplainados. Ele escolhe os melhores caminhos para nós caminharmos a fim de que nada nos aconteça. Mas ainda assim, no trajeto de regresso, nós passamos às vezes por um vale, que é o vale tremendo. Tem morrido lá muitas ovelhas naquele lugar, porque é um lugar que cria algum receio para quem passa por lá. Mas ainda assim, quando Ele nos conduz por aquele lugar, nós olhamos para Ele e Ele sempre se faz acompanhar de uma vara, que mede cerca de 1 metro, porque nós sabemos que aquela vara serve para assustar os ursos, os leões, os lobos e todos os animais que se queiram acercar de nós. E Ele nos defende de tal maneira que nenhum animal feroz se aproxima de nós. E Ele também tem um cajado com cerca de 3 metros de altura. E Ele sabe que aquele cajado é tão importante para nós. Quando nós olhamos para Ele, sabemos que aquele cajado, Ele nos dá uma certa tranquilidade. Ele na ponta tem uma curva que é a largura do nosso peito. Porque às vezes nós caminhamos por caminhos tão estreitos que o nosso pé resvala. E ficamos ali naquelas saliências. E às vezes até em buracos. E Ele lança o seu cajado, coloca por baixo do nosso peito e nos tira do buraco, nos tira daquele lugar, e nós sabemos que podemos confiar dele, porque este pastor cuida de nós de tal maneira que não deixa que nada nos aconteça. E sabem que mais? Quando nós passamos depois deste vale e estamos já chegando perto de casa, nós sabemos o que é que nos espera. Quando nós entramos e Ele vai à nossa frente, Ele prepara erva e prepara
Na verdade, Ele colhe ervas e faz uma escolha daquilo que Ele colhe para nós, porque Ele sabe que há ervas que são amargas e nos causam cólicas, e nos causam dores, retira os espinhos e coloca diante de nós um banquete de tal maneira que nós, depois de virmos, nós nos saciamos ali e comemos e fartamos depois daquela viagem que nós fizemos de regresso. E como se ainda não bastasse, continuou a ovelha, Ele disse para as outras, sabe o que Ele ainda faz? Ele depois, uma a uma, Ele tem um bálsamo especial na sua bolsa. E quando Ele tira aquele bálsamo, nós já sabemos o que significa, porque no trajeto nós ferimos as nossas patas, nós ferimos as nossas orelhas nos picos, nós ferimos o nosso focinho nos picos, então sabemos que Ele coloca aquele bálsamo, e quando aquele bálsamo é colocado nas nossas feridas, alivia-nos a dor, e sabemos que aquilo nos cura, sabemos que aquilo nos sara, o bálsamo que Ele nos dá é algo tão bom, que tudo aquilo que nós possamos ter, somos curados por esse bálsamo. E depois então, de Ele ter feito isto uma a uma, Ele pega numa vasilha de barro enorme. Ele tem uma vasilha para cada um. Ele enche com água fresca até transbordar. Então depois nós saciamos ali a nossa sede. E depois disto tudo, eu quero vos dizer algo. Eu tenho a certeza, porque Ele é tão bom e é tão misericordioso, que em todo o tempo que eu estiver com Ele, a sua misericórdia e a sua bondade irão seguir-me sempre, todos os dias da minha vida. Jamais deixarei a casa dele enquanto eu viver. Viverei na sua casa para sempre. Todos nós conhecemos isto. É conhecido pelo salmo do pastor. Mas o Senhor me falou que este era um poema de uma ovelha para o seu pastor. Certa vez, num barco, um cruzeiro, que vinha dos Estados Unidos e que voltava para a Inglaterra, um certo evangelista chamado Smith Wigglesworth, ele tinha vindo de uma grande cruzada. E também naquele barco vinha um poeta inglês muito conhecido. E o capitão, sabendo que aqueles dois homens estavam no barco, ele pensou, bem, eu vou aproveitar estes dois homens que estão aqui e vou fazer com que eles possam ser úteis aqui neste cruzeiro. Então, depois do jantar, ele foi ter com o poeta e disse, olha, para mim é um prazer você estar aqui no barco e nós gostaríamos que você recitasse um poema. E aquele poeta, sabendo que aquele evangelista estava no barco, pensou, está bem, eu vou recitar. Então subiu um pequeno palanque e começou recitando o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitaram faz em verdes pastos, com uma eloquência tremenda. Acabou de recitar aquele salmo e toda a plateia se levantou batendo palmas. Oh, que maravilha, que maravilha, que maravilha! O capitão do barco depois se levantou e disse, também gostávamos de ouvir o nosso querido amigo, evangelista muito conhecido, Smith Wigglesworth. E chamou aquele homem ao palanque. Aquele homem já com uma certa idade, sobe ao palanque e diz, eu também vou recitar o Salmo 23. E fechou os seus olhos e começou falando, o Senhor é o pastor, nada
fome. E depois de ter acabado de recitar o salmo, ele não ouviu o murmúrio da sala. Ninguém falou. Ele abriu os seus olhos e viu as pessoas com a cabeça curvada. De repente, houve um choro de um lado, outra pessoa no outro lado começou chorando, o outro no fundo começou chorando. Pessoas começaram se levantando do lugar e vieram ter com aquele homem. No final, aquele poeta tão comovido com aquilo que se tinha passado e disse: meu Deus, o que é que este homem tem? E chegou perto dele e lhe perguntou: diga-me, qual é o seu segredo para você provocar essa reação na plateia? E ele disse para aquele homem: sabe, é que você conhece o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. Eu não sei se tu conheces o pastor do salmo. Não, o facto de estares na casa de Deus faz de ti conhecedor deste pastor. Ter intimidade com ele não tem a ver com conhecimento. Ter intimidade com ele tem a ver com renúncia. O princípio da intimidade com ele tem a ver com renúncia. Agora sim, agora eu vou pregar. Amém? Aleluia. Eu sei que é uma vigília, eu não quero que vocês adormeçam. Possamos sair deste lugar eu tenho aqui umas pequenas cábulas porque a minha mente já não é o que era. Eu gostava de ser como o pastor Robson, que prega sem anotações, mas a minha mente já não me permite isso. Então tenho que ter algumas. Meus amados, eu nesta noite eu queria falar de avivamento. E para falar de avivamento, vamos ler um texto que todos nós conhecemos, em João capítulo 12, versículo 24. Pastor, o que é que esta história tem a ver com aquilo que você vai ministrar? É que ninguém pode viver uma vida avivada se primeiramente não tiver uma relação com o doador da vida. Um dos grandes enganos que as pessoas têm é que as pessoas pensam que quem faz avivamento é a igreja. E não é. A igreja não faz avivamento. A palavra avivar, ela significa ação de viver. Ela significa efeito de vida sobre os outros. E jamais alguém pode gerar vida na vida de outra pessoa se essa pessoa, ela mesma, não tiver vida. Tu só podes dar o que tu tens. Tu não podes dar o que não tens. Muitas das vezes nós queremos dar aquilo que não temos. E a única coisa que nós damos é conhecimento. E deixem-me dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele é tão sábio que quando nós nos reunimos e alguém sobe aqui acima deste lugar, ele consegue fazer aos que estão aí embaixo a ouvir, ele consegue fazer sentir aquilo que na verdade ele está transmitindo aqui de cima. Se é vida, a pessoa sente vida. Mas se é conhecimento e mero conhecimento, as pessoas aí embaixo também sabem
que é simples e mero conhecimento. Porque o Espírito Santo, o que ele não usa conhecimento. O conhecimento é bom. Ter conhecimento faz bem. Mas o conhecimento não transmite vida. Quem transmite vida é a própria vida de Cristo em nós. É que nós, meus amados irmãos, pensamos que nós somos o efeito daquilo que nós fazemos. Ou seja, se eu trabalhar muito na igreja, se eu me envolver muito na obra de Deus, se eu estiver muito envolvido com as coisas de Deus e posso até estar ocupado 24 horas nas coisas de Deus, nós pensamos que a nossa vida ela é fruto e é resultado do quanto nós estamos envolvidos com a obra de Deus. E na verdade não é. O efeito da nossa vida ou aquilo que nós somos não tem a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com o quanto Cristo é em nós, o quanto Ele é visível através de nós. O quanto as pessoas olham para nós e veem Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E sabem, deixem-me dizer-vos uma coisa. Normalmente quem é portador de vida, ele não consegue ter uma compreensão clara daquilo que consegue transmitir. Moisés, quando desceu do monte, ele não percebeu que o seu rosto brilhava. Quem percebeu foi os outros. E tiveram que lhe pôr um véu. Porquê? Porque aquele reflexo da glória incomodava aqueles que o viam. Normalmente, quem passa tempo com Deus, tu não notas, nem sabes, nem te apercebes o quanto Cristo é em ti. Mas os outros que olham para ti, eles percebem aquilo que Cristo é na tua vida. Tu não precisas de falar, tu não precisas bater no peito e dizer eu sou. Não, quando alguém passa tempo com Ele, quando alguém está envolvido com Ele, isso é visível. O teu rosto brilha, há algo diferente que emana de ti. E isso é vida. Os gregos chamam isto rema. Eu chamo-lhe vida. Vamos ler o texto para os irmãos perceberem. João, capítulo 12, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, reservá-la para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, quando nós falamos acerca de avivamento, sabemos que avivamento é uma obra do Espírito Santo. Na igreja é Ele quem promove o avivamento. E deixem-me dizer-vos que tem havido uma ideia errada acerca de avivamento. E nós temos presenciado no mundo evangélico, nós temos presenciado por este mundo fora, muitas ideias acerca de avivamento. E muitas pessoas têm olhado para isso e têm desejado e gostariam de ter aquilo na sua igreja. Mas eu quero vos dizer que avivamento não tem a ver com pulos. Avivamento não tem a ver com rodopios. Avivamento não tem a ver com correrias pelo templo. Avivamento não tem a ver, meus amados irmãos,
com o facto de a pessoa ter uma manifestação de alegria por causa da presença que está no templo. Não. Quantas pessoas, elas estão no culto e na verdade têm um momento especial por causa do ambiente, mas quando saem àquela porta, continuam a ser as mesmas pessoas. Não há mudança. A pessoa continua agindo e vivendo da mesma maneira. Também avivamento não significa que tenha a ver com a liturgia, porque não é a liturgia de um culto que nos faz ser avivados, mas são as pessoas avivadas que fazem com que a liturgia do culto seja algo que nos avive. Avivamento não tem a ver, irmãos, com dons, porque os dons, eles não produzem fruto. Avivamento tem a ver com fruto, sim, porque o fruto produz dons. Porque há muita gente que na verdade até tem muitos dons, mas o seu caráter e o fruto da sua vida não tem nada a ver com o viver de Cristo nele. É por isso que Jesus disse que naquele tempo muitos dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos, e desta forma e da outra muitos dons foram executados, mas o fruto da vida deles não correspondia ao viver de Cristo na vida deles. Então o avivamento não tem a ver com dons, mas avivamento tem a ver com o fruto do Espírito em nós. Mas o mais importante de tudo isto, meus amados, é que avivamento também não tem a ver com bons cânticos. Não tem a ver, meus amados irmãos, com bons grupos corais. E deixem-me eu dizer-vos isto. Estamos numa vigília. Eu conheço muita gente que sobe ao púlpito e canta para a plateia. E eu quero dizer-te que quando tu sobes a este lugar, tu não cantas para as pessoas, tu louvas para Deus. Mas infelizmente muita gente sobe a este lugar cantando para as pessoas. Aquilo que ele dá, ele não está a dar a Deus. Ele está a dar para que as pessoas observem o quão bem ele canta, para que as pessoas ouçam a sua bela voz, para que as pessoas vejam como ele, na verdade, tem tanta graça e tem tanta capacidade para cantar. É um bom músico, um bom instrumentista, mas isso não faz de ti alguém avivado. E o facto de tu cantares bem, e quando alguém aí nesse lugar começa até a ser comovido, ele se comove, porque a sua vida com Deus é de tal forma, tão sensível e tão intensa, que quando ele ouve glorificar a Jesus, quando ele ouve uma letra que glorifica a Jesus, então ele se comove. Mas a pessoa que está cantando, ela não está transmitindo senão uma letra. Sabem porquê? Porque ele está cantando para as pessoas. Mas quando a pessoa que está cantando, ele começa cantando para Deus, ele até se esquece da plateia, ele só se lembra do seu Senhor. E quando ele começa cantando para o seu Senhor, algo sobrenatural começa a acontecer neste lugar. A presença dele é notória, a presença dele se manifesta de tal forma que é impossível alguém resistir à sua presença. Um dos grandes problemas, irmãos, hoje, que nós vivemos, é que nós estamos muito habituados a olhar para as coisas e olhamos como se as coisas, fossem elas que produzissem o viver de Deus em nós. E na verdade o que produz o viver de Deus em nós é a renúncia, é a morte, porque ninguém pode dar vida se primeiro não morrer. Jesus, para poder dar vida para nós, ele teve que morrer na cruz do Calvário. Nós, para podermos dar vida àqueles que estão à nossa volta, àqueles que estão na nossa casa, nós temos que renunciar, temos que morrer, porque renúncia significa morrer.
morrer para os nossos projetos, morrer para os nossos sonhos, para os nossos direitos, para as nossas vontades, até para a nossa própria família, nós morremos e pomos o Senhor em primeiro lugar. É fácil? Não é fácil. Somos rejeitados, incompreendidos, ofendidos, mas ainda assim nós não abrimos mão de agradar ao nosso Senhor. Ainda assim nós não abrimos mão de renunciar. E porquê? Porque nós sabemos que quanto mais nós renunciarmos a nós mesmos, mais Ele é em nós. Quanto mais nós de nós mesmos morrermos, mais Ele é em nós. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós, mais Ele é em nós. E eu nesta noite quero te desafiar, meu irmão e minha irmã, a que tu, na verdade, se tu queres viver uma experiência sobrenatural com Deus, não tem a ver porque tu cantas bem ou porque tu, na verdade, há um culto que tu sentes a presença de Deus e que tu até estás contente e sais daqui e dizes: oh, que culto maravilhoso, mas continuas da mesma forma, xingando, às vezes até dizendo palavrões, às vezes até comportando-se de uma forma que não se deve comportar, mas no entanto tu tiveste um bom culto, mas continuas igual, porque o que muda não são bons cultos, o que te muda é a tua renúncia na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que tenho este problema, eu sei que tenho esta dificuldade, e nesta noite eu abro mão diante de Ti. Na verdade, meus amados irmãos, eu venho aqui para vos despertar, sim. Eu quero que vocês vivam o avivamento. Eu estou vivendo o avivamento na minha vida, irmãos. Eu sinto a vida de Deus em mim, mas para isso há um preço, há o preço da renúncia, há o preço de cada dia eu me entregar para o meu Senhor. Em cada dia eu digo: Senhor, não vivo mais eu, mas Tu vives em mim, e a vida que agora vivo, eu vivo na fé. Senhor, por Tua causa, porque Tu vives em mim, Senhor. Meus amados, eu não tenho dúvidas que se com poucos Deus está fazendo o que está fazendo, se com poucos, ouçam isto que eu estou a dizer, se com poucos Deus está fazendo o que está fazendo, o que Deus não faria com muitos? O que eu vos quero dizer, meus queridos, é que se todos nós tivéssemos esta preocupação de viver Cristo em nós, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, de esvaziar-se a si mesmo, de renunciar, não ter por usurpação de ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou a si mesmo e se fez servo, e habitou entre nós como homem na figura humana, e se humilhou. Meu querido, minha amada irmã, se cada um de nós se preocupasse em esvaziar-se dos seus direitos, daquilo que você acha que está certo, das suas razões, quando a irmã o ofende, quando o irmão o ofende, daquilo que você acha que é o seu direito, se cada um de nós se preocupasse simplesmente em imitar a Cristo e viver e deixar que Cristo vivesse na nossa vida, meus queridos, eu não tenho dúvidas que tu irias considerar o teu irmão superior a ti mesmo, que tu não irias preocupar-te apenas com os teus problemas, que tu não irias preocupar-te apenas com a tua vida, mas tu irias olhar para o teu irmão e tu irias preocupar-te com ele, irias
considerá-lo superior a ti mesmo, as ofensas dele não te iriam incomodar, aquilo que ele diz não te iria ofender, aquilo que ele fizesse não iria de alguma forma fazer-te sentir mal ou prejudicado. Antes, pelo contrário, tu olharias para ele com amor, porque tu estavas vendo alguém que precisa de Deus. Eu há dias dizia para alguém: meu querido, o que nos transforma, o que nos faz ser maus, não é a natureza que nós temos, porque o facto de nós sermos maus é por causa do pecado. É o pecado que faz o homem mau, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos aquilo que é divino em nós, e quando nós deixamos que aquilo que é divino em nós seja transformado por Cristo, pelo Espírito Santo, aquilo que é de bom em nós consegue gerar vida e bondade e amor e paz na vida dos outros. Eu não sei se tu estás entendendo a palavra. O nosso problema, amado, é que nós estamos com os nossos olhos postos nesta terra. Estamos mais preocupados com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Estamos aqui, mas estamos preocupados com o dia da manhã. Quando Paulo estava em Atenas, em Atos no capítulo 17, diz que ele estava num lugar e ele começou falando acerca de Jesus. E diz que ele ia passando por uma avenida célebre lá em Atenas e viu diversas estátuas do deus Apolo, de Baco, de Diana, de tantos deuses que na altura havia. E viu lá uma que dizia ao Deus desconhecido. E Paulo começou falando acerca daquele Deus. E sabem, naquele lugar estavam homens importantes na época, pensadores, homens sábios, inteligentes. E havia 3 tipos de pessoas lá: aqueles que ouviram e zombaram de Paulo, aqueles que ouviram e por isso simplesmente chamaram-lhe Paulo errador, mas havia também aqueles que ouviram e deram lugar àquilo que Paulo falou. É possível que num lugar como este estejam pessoas assim: os que ouvem, os que apenas estão aqui e nada mais do que isso, estão ouvindo e nada mais do que isso, e saem daqui da mesma forma como entraram e nada mais do que isso. E também estão aqui pessoas que provavelmente saíram daquele lugar e dirão: aquele pastor, ele não está correto, ele não está certo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: a forma como tu saíres deste lugar não depende de mim, mas depende de ti. Eu não sei se estou contente com a vida que tens. Há uma coisa que o Senhor me ensinou. Sabe o que foi? A não me acomodar àquilo que eu tenho e àquilo que eu vivo. O Senhor me ensinou a viver de forma insaciável diante dele. E Ele me disse: João, nunca fiques contente com uma experiência que tens. Esquece a experiência e procura uma outra maior. Ele me dizia isto através das palavras de Paulo, que deixando-me para trás todo o embaraço que me rodeia, percorro o caminho que me está proposto, para a qual aquilo fui chamado por Cristo. E o Senhor me dizia que uma das maiores vitórias que nós podemos ter na vida cristã é quando nós, na verdade, deixamos os embaraços e colocamos-lo a Ele em primeiro lugar. Porque Ele me diz que tudo o que eu deixar, Ele me dará 100 vezes mais. Então, se eu perder família, Ele me dará 100 vezes mais. Olha a minha família. Vocês são minha família. Estamos unidos pelo sangue de Cristo.
A minha família não é o meu irmão, nem os meus sobrinhos que não querem saber de Deus. A minha família são vocês. Por quê? Porque temos o mesmo Deus, temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus que nos une. O próprio Jesus disse, quando lhe disseram, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Não, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando nós vivemos nesta dimensão de crer que Jesus seja o Senhor na nossa vida, então nós abdicamos de tudo, aquilo que na verdade é importante para nós, e colocamos-lo a Ele acima de todas as coisas. É mais importante que os teus filhos, é mais importante que os teus netos, é mais importante que o teu esposo, é mais importante que a tua esposa. Cristo tem que ser mais importante que tudo, e se Cristo não é mais importante do que isso, eu quero te dizer, tu não és digno sequer de viver aquilo que Ele tem para ti. E quem não põe os interesses de Cristo em primeiro lugar, acima dos seus próprios interesses, jamais pode desfrutar daquilo que Cristo tem para a tua vida. Irmãos, o propósito de Deus só é revelado na vida daqueles que deixam de lado os seus próprios planos e os seus próprios propósitos. Muitos de vós vieram para esta nação para trabalhar e para mudar de vida, para ter uma vida melhor. Mas eu quero te dar uma novidade. Deus não te trouxe do Brasil para Portugal para tu teres uma vida melhor, ou da Venezuela para tu teres uma vida melhor. Não. Deus te trouxe do lugar onde tu estavas para que o plano e o propósito dele tenha continuidade nesta nação. Provavelmente tu pensaste, não, eu vim para Portugal para ter uma vida melhor, então eu tenho que trabalhar 12 horas, porque 10 não me chega, tenho que ter 2 empregos, porque o emprego não me chega, porque eu agora tenho 2 carros, eu tenho uma bela casa e tenho que trabalhar para isso, como se isso fosse o mais importante. Eu quero te dizer, seu nécio, tudo isso ficará, não levarás nada disso para a glória. E tudo isso que tu deixaste para os outros, quem ficar vai destruir tudo aquilo que tu ajuntaste. Todo o tesouro que tu ajuntaste, os teus filhos destruirão. Provavelmente até brigarão por causa daquilo que tu deixaste. Provavelmente até entrarão em discórdia por causa daquilo que tu deixaste. Passaste uma vida sacrificando-te para deixar para os outros, mas eu quero te dizer, perdeste o melhor da tua vida, perdeste aquilo que é essencial da tua vida. Foi juntar tesouros no céu, foi juntar na glória aquilo que na verdade Cristo quer que tu juntes. Estamos tão preocupados com esta vida. Agora temos um carro novo. De antes nós preocupávamos porque tinha um carro pequenino, mas já não chega. Não gosto de um carro pequenino, gosto de um carro maior. E agora já não gosto de Fiat. Agora eu gosto de outros modelos mais avançados. Mas eu não posso, pastor? Podes. Agora, o que eu te quero dizer é que as nossas prioridades, ou tudo aquilo que nós julgamos como sendo prioridades, não podem estar acima de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, amém? Com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Sabe o que é que significa isso? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Sabe o que é que significa colocar o Senhor em primeiro lugar? Era aquilo que aquela ovelha que o Senhor me contou. Eu posso confiar no meu pastor, eu não tenho que me preocupar. Ele cuida de mim. Em qualquer situação Ele cuida de mim. Se tu estás vivendo o que estás vivendo, é porque o Senhor tem cuidado de ti. Se tu tens o que tu tens, é porque o Senhor tem cuidado de ti. Se tu ainda assim estás desfrutando do que estás desfrutando, se estás comendo o que estás comendo, é porque o Senhor tem cuidado de ti.
Sabem porquê? Porque eu quero te ensinar algo que tem a ver com simplicidade. Simplicidade significa alguém que é puro. E nós temos perdido a nossa pureza. Sabem porquê? Porque estamos nos mudando a cada dia. O que é que isto quer dizer, pastor? Deixamos de ser íntegros. Significa que nós falamos uma coisa e vivemos outra. Somos bons pregadores, mas não vivemos o que pregamos. Falamos para os outros, mas para nós mesmos nós não vivemos. E se há coisa que Deus, Ele é imutável. E ainda que tu que tu mudes, ainda que tu percas a tua pureza, ainda que tu percas aquilo que era a visão de Deus para ti, Ele não pode se negar a Ele mesmo. Ele continua sendo fiel às suas promessas. Mas eu quero te dar uma novidade. Sabes o que é que um homem e uma mulher que deixa de ser simples perde? Perde a sensação e perde a alegria e o gozo da presença do Espírito nele. E deixem-me eu dizer, a hora já vai avançada, e deixem-me eu dizer isto para vocês. Eu vou pedir permissão para sair deste lugar, porque eu considero isto muito importante. Quando nós somos transformados por causa da vida e perdemos a noção daquilo que Deus é na nossa vida, nós acabamos por perder a noção da presença de Deus na nossa vida. E deixem-me eu dizer isto devagarinho. Quando Jesus estava na cruz, Ele deu um brado que disse assim: Deus meu, porque me abandonaste. Sabe o que é que isto significou? A presença do Espírito era tão presente nele, que quando a presença do Espírito o abandonou por causa do pecado, porque Ele teve que levar os nossos pecados, Ele teve que carregar com os nossos pecados, Ele sentiu tal ausência do Espírito que Ele sentiu-se abandonado. Quando alguém goza e desfruta da presença de Deus e a presença do Espírito se ausenta e sai por causa do pecado, a pessoa sente-se vazia. É como Davi dizia: os meus ossos, eles parece que se consomem, parece que há algo em mim que me consome por causa da ausência da presença do Espírito. Mas quando alguém nunca teve esta presença, nem nunca desfrutou desta presença maravilhosa, não sabe o que é isso. Mesmo não tendo, ele não sabe o que é isso. Ou mesmo tendo, ele também não sabe o que é isso. Porquê? Porque ele não tem sensibilidade para perceber aquilo que vive nele, aquilo que é nele. Mas quando alguém vive esta presença, quando alguém desfruta desta presença, não pode passar um dia sem a sua presença, não pode passar um dia sem o seu conforto, sem o seu consolo, sem o seu gozo. Paulo estava preso e dizia assim na carta aos Filipenses: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se muito, porque quando alguém vive esta presença, ele alegra-se em qualquer situação. Quando alguém tem esta presença, ele tem gozo em qualquer situação. Quando alguém vive esta presença, nada muda, porque aquilo que ele tem é que lhe dá gozo. Não são as circunstâncias, não é o momento que ele vive, mas é aquilo que ele tem dentro de si, e nada o entristece, nada o faz sentir mal, nada o faz sentir triste. Porquê? Porque ele sabe estar contente em todas as coisas. E porquê é que ele está contente em todas as coisas? Porque a presença do Espírito o faz sentir que tudo o que ele tem é importante, no pouco é importante, no muito é importante. Tudo aquilo que ele vive com alegria e com prazer. Se vocês pudessem sentir, se vocês pudessem
desafiarem-se a vocês mesmos para viver esta realidade no Espírito. Porque isto é o que Ele quer. É o que Ele quer. Não importa quem tu és. Não importa a tua estatura. Não importa a tua posição. Ele não olha para isso. Ele olha para aqueles que se doam. Aqueles que se renunciam. Eu não sei falar, Senhor, não importa, eu falo por Ti. Senhor, eu não sei fazer, não importa, eu faço por Ti. Ah, Senhor, eu não sei, Senhor, para onde ir, não importa, eu guio-te. Ah, Senhor, eu não tenho capacidade para fazer nada, não importa, abre a Tua boca que eu falo por Ti. Eu digo às pessoas, Senhor, mas eu não consigo alcançar, deixa que eu vejo por Ti. E eu revelo, eu mostro-te, para que tu vejas e para que digas aos outros aquilo que eu te estou mostrando. É impossível alguém que uma vez haja experimentado possa negar. O escritor da carta aos Hebreus no capítulo 6 fala acerca da apostasia. Ah, irmãos, eu vou ser duro agora para terminar. Estamos numa vigília, somos todos crentes. E vocês perdoam, amém? Há muita gente que está vivendo apostasia dentro das igrejas. Há muita gente que já tem as costas voltadas para o Senhor há muito tempo e não se apercebe disso. Há muita gente que já perdeu a presença do Espírito da sua vida há muito tempo e continua sentado nos bancos da igreja. Há muita gente que está vivendo o evangelho de aparência, que está vivendo o evangelho de fermento. E honestamente quero dizer, não vivas o evangelho sem a presença constante e diária do Espírito Santo na tua vida. Não queiras passar o fim da tua vida aqui na terra sem a sua presença. Eu não sei o que é que tu pensas na tua vida. Ah, pastor, eu sou mulher de fulano, o meu marido veio aqui ao culto e pronto. Eu tenho muitas amigas. Infeliz. Sabem qual é a senha para entrar no céu? Está lá um anjo à porta no céu. Vai dizer assim, só entras quando disseres a senha. A senha? Eu não sei qual é a senha. A senha é, eu fui lavado, regenerado pelo sangue de Jesus. E depois disso, eu sou templo do Espírito Santo. Então entra para o descanso eterno. Mas há muitos que vão chegar àquele dia e vão dizer, Senhor, eu não tinha a certeza da salvação. Eu nem sabia se era salvo ou não. Eu nem sabia se o Espírito Santo habitava em mim ou não. Eu nem sabia, Senhor, porque eu não tinha a certeza. Que eu às vezes até a mim mesmo perguntava, será que eu sou salvo? Será que na verdade eu sou salvo? Infeliz. A terra é a oportunidade que Deus te dá para tu decidires como queres viver a tua eternidade. Ou com Deus, ou fora de Deus. A vida do cristão não é fácil. Viver com Cristo é estreito. Não há margem para erro. Temos que caminhar conforme Ele quer. Infelizmente a igreja está cheia de bebés espirituais. Porque acham que o caminho é largo e podem fazer o que querem. Maturidade vem com a obediência. Quem obedece não aprende, nem sabe o que é maturidade. À medida que tu vais obedecendo, tu vais te tornando maduro. Mas eu vejo pessoas, hoje erram, continuam a errar, nos mesmos erros, nas mesmas coisas, e passa ano, passa ano, passa ano, passa ano, passa ano, passa ano, e continuam iguais. Sabes porquê? Porque eles continuam caminhando num caminho como se ele fosse largo. Ei, o caminho é estreito, não há lugar para erro. O caminho é assim, é reto, é direito, ele é a porta, temos que passar por ele. Mas é viver conforme ele quer, não é conforme tu queres, é conforme ele quer. Vou ficar de pé, senão não me calo. Vou ficar aqui toda a noite. Eu sei que isto é uma vigília.
Pastor João Paulo já está preocupado comigo. Dizer, pastor João. Eu sei que não. Meus amados, eu quis trazer esta palavra hoje por causa de uma coisa. Eu não vim aqui para acusar ninguém, não. Pelo contrário, eu oro por vocês todos os dias. Eu faço uma oração. Faço todos os dias esta oração, cada um de vocês, que se encontra em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9 até ao versículo 12, em que Paulo ora, dizendo, para que Deus nos dê um espírito de entendimento e de sabedoria, para conhecermos a sua vontade, para que nós vivamos de forma digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder no nosso homem interior, perseverando e com toda a longanimidade, com alegria, porque Ele nos capacitou para ser idóneos desta herança dos santos, da luz. Todos os dias eu oro por cada um de vós, por toda a igreja, por todos os homens, por todos os membros, por cada filho, por cada filha, dizendo, Senhor, dá-lhes um espírito de entendimento, dá-lhes um espírito de sabedoria, para eles saberem qual é a tua vontade, que não desperdicem o tempo desta terra. Irmão, eu posso dizer como Jó, passei muito tempo em que eu ouvia falar do Senhor. Eu cresci na Assembleia de Deus, desde os 2 anos que eu ia ao culto com a minha mãe. Eu cresci a ouvir falar de Deus, ouvia regras, ouvia proibições, ouvia não posso fazer aquilo, não posso fazer o outro, era só o que eu ouvia. E cresci nisto. E um dia o Senhor viu a minha sinceridade, e Ele me apareceu e falou comigo, e me disse para mim, ei, João! Pela noite, eu tinha os meus 16 anos de idade, e eu acordei, e pensei, que é isto? E com os olhos abertos ouvi de novo a voz, João! E o meu coração se derreteu, e eu entrei num choro, a minha carne rasgou, eu tremi de tal maneira que eu caí no chão, e Ele me disse, estás pronto para seguir-me? Pastor Telmo, aquilo foi de tal maneira na minha vida que eu disse, Senhor, ensina-me a seguir-te, eu quero seguir-te, eu quero ser teu discípulo, eu quero seguir os teus passos, eu quero ser como tu. A partir daí o Senhor começou-me a ensinar, e uma das coisas que Ele me ensinou foi, se tu me queres seguir, renuncia-te a ti mesmo. Eu renunciei amigos, eu renunciei planos, eu renunciei projetos. Eu trabalhei durante muitos anos na aeronáutica civil, aqui em Alverca, ali na ZOGMA. Estive a fazer estágios em França na Aerocopter, que era a antiga aeroespacial francesa. Era um trabalhador exemplar. Deus me tinha dado inteligência e sabedoria para fazer coisas que outros não faziam. E foi reconhecido no meio de 5.000 trabalhadores para poder fazer um estágio na aeroespacial francesa. E quando lá cheguei, eu disse, Senhor, porquê é que tu me trouxeste aqui? E o Senhor me disse, eu te trouxe aqui para te mostrar aquilo que tu tens que renunciar. Eu disse, Senhor, melhor era que não me tivesse mostrado. Não, João. A gente só dá valor às coisas quando as perdemos. Então o Senhor me fez perder aquilo que eu na verdade tinha, para saber aquilo que estava ganhando e aquilo que estava perdendo. Eu tive que fazer uma troca, ou eu e os meus sonhos, ou o Senhor. Eu disse, eu quero seguir-te todos os dias da minha vida. Eu quero seguir-te todos os dias da minha vida. A minha vida tem sido uma renúncia todos os dias, e não me envergonho disso. O Senhor me fala, o Senhor me escuta,
o Senhor me dá o privilégio de confirmar as minhas palavras. É porque eu sou alguém? Não. É porque eu sou melhor do que tu? Não. Sabes porquê? Porque eu renunciei. Eu preferi morrer para que Ele vivesse em mim. E nunca nada me faltou. Eu tinha um bom ordenado. Eu deixei um bom ordenado. Eu tinha uma boa categoria naquela altura. Eu deixei tudo por causa do Senhor. Mas até ao dia 2, eu posso dizer assim: que bom é, que gozo, que gozo, que gozo é sentir a presença do Espírito na minha vida. Não há nada que pague isto. Não há nada que pague isto. Pastor João Paulo, é preferível ser pobre com a presença do Espírito do que ser vazio. Na tua pobreza, o Senhor te acrescenta muito. Mas na tua riqueza, o diabo te tira tudo. Eu vim nesta noite fazer um desafio. Ei, o desafio, estamos pela madrugada. Eu quero fazer um desafio à igreja. E o desafio que eu quero fazer é: como é que tu queres viver? Como tens vivido até aqui? Ou tu queres ser um transportador de vida? Um transmissor de vida? Eu quero chamar aqui à frente a todos aqueles que querem ser transmissores de vida. Aqueles que querem transmitir vida àqueles que estão à sua volta. Aqueles que não estão contentes com a vida que têm vivido e querem dizer: Senhor, a partir de hoje não vivo mais eu, mas tu vives em mim, Senhor. Não quero mais viver eu, mas quero que tu vivas em mim. Não quero que me vejam a mim, Senhor, mas quero que te vejam a ti. Que eu diminua e tu cresças. Que quando olharem para mim, não vejam quem eu sou, mas vejam aquilo que tu és. Aleluia. Eu nada posso fazer por ti, meu amado. Nada posso, nada tenho para te dar. Aquilo que eu tenho para te dar é Jesus. Nada mais do que isso. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar de igualdade. Sabem porquê? Porque este Deus tanto é para ricos como é para pobres. Para sábios como para néscios. E este Deus, Ele é tão sábio que Ele até usa as coisas loucas para confundir as sábias. E quer dizer mais: este Deus só está à espera de alguém que diga assim: Senhor, eu me renuncio diante de tudo. Eu renuncio aos meus projetos. Tu, jovem, que vais entrar para a universidade. Tu, jovem, que tens projetos para a tua empresa. Tu, meu amado irmão, minha amada irmã, casado há pouco tempo com filhos, que tens projetos para os teus filhos são mais importantes que tudo. Tu dás a vida pelos teus filhos, mas pela obra de Deus tu não dás. Os teus interesses estão acima dos interesses de Cristo. Paulo dizia: ei, olha aqui Timóteo, meu filho amado, que é como eu, que coloca os interesses de Cristo acima dos seus próprios interesses. Isto é viver em renúncia. Mas para estes eu tenho uma novidade para te dar. Sabem qual é? É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor.
Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria de mim sem ter a você? Aperta a minha mão, sinto o meu coração bater. Irmão, você é uma bênção para mim. Eu não sei cantar. Vocês já repararam que eu não sei cantar, não é? Quando eu digo ao meu povo que quando a criança nasce, as mães pegam no cordão umbilical que cai e dão a uma galinha para a pessoa saber cantar. Eu tive azar, foi um pato que comeu. Se tivesse sido uma galinha, eu teria sabido cantar. Mas foi um pato, eu quase que só sei grasnar. Mas pronto. Mas ainda assim, eu não canto para tu ouvires. Eu canto para Ele. Porque eu sei que Ele valoriza aquilo que eu canto. Meu amado, viver no Senhor é bênção sobre bênção. Eu há dias ouvi ao Cristiano Ronaldo dizer assim, vocês não sei se leram, os recordes me perseguem. Eu não ando atrás de recordes, os recordes me perseguem. Eu ouvi aquilo e disse assim, ei, Ronaldo! Ele não me ouviu, mas disse em voz alta, Senhor, era bom que ele me ouvisse. As bênçãos me perseguem a mim, eu não ando atrás de bênçãos, é as bênçãos que me perseguem, Ronaldo. Quem vive na presença do Senhor, é as bênçãos que te perseguem. Não tens que andar a mendigar, não tens que andar, Senhor, por favor, Senhor, cumpre a tua palavra. A tua palavra diz, qual diz? O Senhor sabe aquilo que a sua palavra diz. Não é preciso tu lhe lembrares, ainda tu não falaste, já Ele sabe aquilo que tu precisas. As bênçãos têm que andar atrás de ti, dizendo, ei, não fujas, vem cá que eu vou te abençoar, vem cá que eu vou te abençoar. É assim que o Senhor faz, eu quero te abençoar. Ei, é bênção. Viver nesta presença é bênção. E eu quero te desafiar nesta noite a viver nesta presença. Não é a mim que me tens que agradar, não é ao pastor Robson, não é ao pastor regional, é Ele, é para Ele, é Ele, é para Ele, é somente a Ele, é somente a Ele e nada mais do que Ele. Aleluia, 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 aleluia. Fecha os teus olhos. Fala com Ele. Não desperdices este tempo. Não desperdices este tempo. Quem sabe? Olha, deixa-me te dizer uma coisa. A Bíblia diz, se hoje ouvis a voz do Espírito, não endureças o teu coração. Porque pode passar muito tempo até que tu voltes a ouvir de novo o Espírito a falar contigo. E há muita gente que não se apercebe disso. Há muita gente que ouve a voz do Espírito e rejeita, endurece o seu coração e passa muito tempo depois até que o Espírito lhe volta a falar. Se já ouvires a voz do Espírito, não endureças o seu coração, não endureças o teu coração. Se Ele está falando esta noite contigo, não endureças o teu coração, rende-te a Ele. Se quiseres ficar de joelhos, fica de joelhos. Se quiseres, na verdade, adorá-lo, adoro. Mas uma coisa tu dizes para Ele, Senhor, eu nesta noite eu me rendo totalmente a Ti. Pensa em alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Pensa em alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Pensa em alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Pensa. Ei! Pensa em alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Pensa.
Pensa em alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus na tua vida. Pensa e deposita hoje diante dele, dizendo: Senhor, não vivo mais eu. A partir de hoje, Senhor, isto não vai mais ocupar nem me roubar o meu tempo contigo. Não vai. A partir de hoje, Senhor, as pessoas vão olhar para mim e vão te ver em mim. A partir de hoje a minha boca vai ser de bênção para aqueles que estão à minha volta. A partir de hoje, Senhor, as pessoas vão ver em mim uma nova pessoa. A partir de hoje as pessoas vão olhar para mim e vão ver o brilho da tua glória em mim. A partir de hoje, Senhor, eu vou me doar a ti completamente. Se me acordares pela madrugada, eu aí estarei. Se falares comigo no final do dia, eu aí estarei. Todo o momento, Senhor, é para ti. Todas as minhas horas são para ti. As minhas forças são para ti. A minha capacidade é para ti. A minha inteligência é para ti. A sabedoria é para ti. Oh, Senhor, tudo o que eu tenho é para ti. Nada mais do que isso. Ah, meus filhos. Aleluia. Amado Espírito Santo, eu rogo-te em nome de Jesus, para que tu os convenças. Eu vou pedir-te algo mais, Senhor. Que venha, Senhor, sobre cada um destes que aqui está. E que nesta noite tem percebido como tem vivido. E na verdade, Senhor, está resistindo no seu coração. Incomoda-o de tal maneira que ele não durma durante esta noite, sem que se ajoelhe na sua cama, onde quer que seja, e clame por misericórdia e por perdão, e tome uma decisão na sua vida, a ponto de viver somente para ti. E quando tu ouvires essa oração, amado Espírito Santo, eu vou te pedir para que tu comeces uma obra de transformação de tal maneira na sua vida. Que o teu brilho seja tão presente neles, que a tua glória brilhe de tal maneira neles, que por onde eles passem, as pessoas possam dizer: eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Verdadeiramente o Espírito está na sua vida. Aleluia. Faz isso em nome de Jesus. Faz isso em nome de Jesus. Ei,